Fala, YouNerd, beleza? Vamos aqui para as três últimas questões, estão quase acabando aqui. Essa aqui é uma questão que dá bastante medo aqui, né? Vem com vários tipos de curva aqui e tal, mas que a gente pode resolver de algumas formas aqui, mesmo se você não soubesse o que é ramo de hipérbole, por exemplo, ou o que essa equação geraria, que tipo de curva ela geraria, né? Beleza. Vamos ver o que ele quer saber, ó. O gráfico da equação que o fisioterapeuta utilizou para maximizar o efeito do exercício é do tipo qual, né? Vamos ver aqui se tem alguma informação. O fisioterapeuta analisou a dependência entre V e P na equação de Hill e a classificou de acordo com sua representação geométrica no plano cartesiano, utilizando o par de ordenadas P e V. Geralmente, o par ordenado aqui, né, par de coordenadas, é x e y. Então eu posso pensar aqui como se o P fosse o x e o V fosse o y. Primeira coisa que eu já pensei aqui nessa questão, beleza? Admita que k maior que zero. Vamos ver a historinha então, ó. Legal. O fisiologista inglês, não sei o que, Hill, propôs em seus estudos que a velocidade V de contração de um músculo ao ser submetido a um peso P é dada pela equação P mais A, que multiplica V mais B, igual a K, com A, B e K constantes. A, B e K constantes. Esses em azul aqui. Legal. O que eu falei aqui, ó, antes? Que a gente pode pensar que o P é o X e o V é o Y. São as variáveis aqui, né? P seria o X e aqui seria o Y. Por exemplo, né? Só para a gente ter uma noção. Legal. Um fisioterapeuta, com o intuito de maximizar o efeito benéfico dos exercícios que recomendaria a um de seus pacientes, quis estudar essa equação e a classificou dessa forma. Qual tipo de curva que foi utilizada, né? O gráfico da equação que o fisioterapeuta utilizou para maximizar o gráfico é do tipo... Qual tipo? Semirreta, horizontal, oblíqua, parábola e etc. Beleza. Qual que seria uma das formas de resolver? Seria por eliminação, tá ok? Eliminação. Se você sabe que essa equação não se encaixa em nenhuma das outras, então ela só pode ser a que restou, beleza? Então vamos ver esses tipos de equação aqui, ó. Vou aqui chamar de A, B, C, D e E. Então, A, semirreta oblíqua. Como é que é a receitinha de bolo, né? Como eu falo bastante nos nossos vídeos. É AX mais B. É a famosa função de primeiro grau. Tá ok? AX mais B. Ou seja, o X e o Y são variáveis, o A e o B são constantes. Essa função de primeiro grau, ela vai dar um gráfico oblíquo, né? Uma semirreta oblíqua, por exemplo, assim, ou etc. Tá ok? Beleza. Então, se a gente olhar isso aqui, não é a semirreta oblíqua não, né? Beleza. A gente poderia até também, ó, para ficar mais claro ainda, para a gente visualizar, isolar o Y, né? Para ficar muito mais claro. Vou fazer isso agora, ó. Vou chamar aqui de yx mais a, que multiplica y mais b, igual a k, correto? Beleza, então x mais a está multiplicando, passa dividindo. Por quê? A gente divide todo mundo aqui por x mais a. E divide todo mundo aqui por x mais a, né? Então por isso que ele passa dividindo. Legal, então ficou o quê? Vamos puxar para cá, ó. Y mais b igual a k, que divide x mais a, dividido por x mais a. Tá somando, passa subtraindo. Por quê? A gente subtrai b dos dois lados. B menos b dá zero, y mais zero dá y. Então, nossa equação final aqui ficou igual a y igual a k, que multiplica x menos a, menos b. Beleza? Então, essa aqui que a gente tem que comparar com as que a gente conhece. Depois eu vou fazer também outra análise para você ver outra forma de resolver, tá ok? Beleza. Letra B, ele fala
Semirreta horizontal. É parecida aqui com a A. Essa aqui já é a B, né? Parecida com a A. Só que o Azinho aqui, que é nosso coeficiente angular, vai ser igual a zero. Ou seja, o Y sempre vai ser igual ao B. O Y sempre está nesse eixo e o X nesse eixo. Então, seria mais ou menos assim, ó, Y igual a B. Quando o A for zero. Tá ok? Então, ele não varia, né? Para qualquer X que você colocar aqui, eu quero X igual a 10. Ele nem aparece aqui. Sempre o Y vai ter o valor de B. Por exemplo, Y igual a 5. Ou Y igual a menos 1. Sei lá, né? Sempre vai ser constante. Beleza? Letra C. Ele fala aqui, ramo de parábola. Por que é um ramo, né? É um pedaço da parábola. Porque ele mandou a gente usar só K maior que zero. Correto? Então você não vai ter a parábola inteira. Por exemplo, né? Legal, então como é que seria aqui, ó? Nossa receitinha de bolo. Eu usei vermelho mesmo, né? Então a gente vai ter x ao quadrado, x e nada ali do outro lado. Então seria ax ao quadrado, bx e c. Correto? Isso aqui a gente usa bastante lá, né? Equação de segundo grau, Pitágoras não é Bhaskara, etc, etc, etc. Beleza. Como é que é o gráfico desse carinha aqui? É uma parábola, né? Por exemplo, assim, ou no outro sentido, né? Poderia ser só abaixo, só acima, cruzando, não cruzando, etc. Mas ele é um gráfico desse formato aqui, beleza? Se a gente comparar aqui Estou falando do gráfico, mas você poderia comparar só a equação em si, né? Só a função em si. Essa função é igual a essa? De jeito nenhum. Não tem nenhum x ao quadrado, não tem nenhum x e etc. Tá ok? Qual que é a diferença dessa primeira para essa aqui? É que o x está embaixo aqui, né? Então são variáveis inversamente proporcionais. Correto? Beleza. A D é um arco de circunferência. Qual que é a equação da circunferência? A gente vê isso aqui bastante, não vê muito em funções, vê lá no geometria analítica, né? Eu chamo aqui de x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Isso aqui vem lá de Pitágoras, tá? Nas nossas aulas aqui do YouNerd Club, a gente explica por que existe essa equação aqui, né? E parece que é um bicho de 7 cabeças, mas depois que você entende que é Pitágoras, é muito fácil de lembrar e muito difícil de esquecer, né? Beleza, então essa equação aqui, essa função, ela vai dar uma circunferência pra gente. Pode estar aqui, pode estar mais para lá, mais para cá, etc. Mas ele vai dar uma circunferência, tá ok? E por último, se você não soubesse o que é um ramo de hipérbole, você marcaria por eliminação, né? Nenhuma delas deu um ramo de hipérbole. Concorda comigo? Nenhuma delas, na verdade, nenhuma das equações que a gente pegou foi igual à equação que ele nos deu. Beleza? Legal. Então eu vou copiar isso aqui, ó. Não vou fazer outro vídeo, não. Vamos finalizar aqui rapidão. Não vai demorar tanto, não. Vou só copiar e gerar outra pagininha aqui. Não, vou fazer aqui embaixo. Pra gente ganhar tempo. Beleza, ó. Então, essa aqui é a equação que a gente isolou, né? Beleza, ele falou pra gente que o K, o A e o B são constantes. Então, como é que eu faria na prova também? Eu poderia chutar valores aqui. Ele falou pra gente que o K tem que ser maior que zero. Beleza, então eu vou chutar 1, por exemplo. E esses dois aqui, eu vou chutar 0. Por quê? Para facilitar minhas contas, né? Só para eu ter uma noção de quanto que vai dar. Eu poderia chutar 1 também, 2, 3, etc. Mas eu quero achar um número que facilite minhas contas. Por isso que eu chutei 1 aqui e 0 aqui. Então eu poderia simplificar isso aqui como só um exemplo, né? Estou criando um exemplo fictício para resolver a questão. Não que eu estou resolvendo o problema em si, né? Estou resolvendo só essa questão, beleza? Então eu poderia simplificar aqui, se eu colocar K igual a 1 e
e A e B igual a 0, 1 sobre x. Legal, então eu vou fazer aquela análise dos pares ordenados, x e y. Ele falou... Não, ele não falou, né? Que o x tem que ser maior que 0, mas se você botar x igual a 0 aqui, vai dar indeterminado, né? 1 sobre 0, a gente não consegue calcular a princípio aqui, né? Depois lá na faculdade, se você fizer alguma engenharia, alguma coisa assim mais pesada, de exatas, você vai conhecer lá o limite, derivada, etc. Não vem ao caso aqui. Beleza. Se o x for igual a 1, 1 sobre 1 igual a 1. Legal. Se o x for igual a 2, 1 sobre 2 igual a meio. Se o x for igual a 3, 0,33. Se o x for igual a 4, 0,25. Se o x for igual a 5, 0,2. E etc, etc, etc. Então, eu poderia pensar num gráfico aqui e ver se ele é uma parábola, se ele é uma circunferência e tal. Então, eu com certeza aqui, ó, x igual a 1 deu 1, x igual a 2, vou fazer maior o 1 aqui. Vamos supor que aqui fosse o 1. Então, o próximo daria meio, que é isso aqui. O próximo daria 0,33. O próximo daria 0,25. 0,2 e tal, e tal, e tal. Você poderia pegar um número absurdo aqui. 100, por exemplo. X igual a 100. O y vai dar quanto? Vai dar 1 sobre 100, que é 0,01, né? Duas casas depois da vírgula. Então, ele vai ficando cada vez menor, mas nunca vai chegar no zero. Então, com certeza aqui, a gente poderia observar que não é uma reta horizontal, novamente por eliminação, né? Pelo gráfico, não é uma reta oblíqua, não é uma reta horizontal, não é um ramo de parábola, não é um arco de circunferência, tá ok? Então, com certeza, é um ramo de hipérbole. Se você soubesse, lógico, né? Eu estou falando para quem não sabia que quando o x está aqui embaixo, ele gera um ramo de hipérbole. Se você não soubesse disso, você poderia resolver a questão mesmo assim, tá ok? Desculpa o vídeo ficar muito grande. Meu método de ensino aqui é realmente, explicar passo a passo aqui para você. Poderia falar rapidão aqui, mas não é o meu fetiche, tá ok? Eu quero que você realmente aprenda, perca um pouco de tempo mais aqui, mas que você ganhe tempo na hora da prova. E que você acerte principalmente, tá ok? Valeu então, conheça o YouNerd Club, vou deixar o vídeo aqui do lado, ó. Conheça de verdade, para conhecer um pouco mais do nosso trabalho e ver como a gente pode te ajudar, como a gente está trabalhando muito, muito, muito para te ajudar cada vez mais. Valeu? Até daqui a pouco, as duas últimas questões dessa prova. Vamos lá!